Olá 201, nossa aula de redação. Nós temos trabalhado muito fábulas em redação, não é, gente? Temos trabalhado bastante fábulas, algumas fábulas escritas em forma de texto escorrido, outras em forma de poema. Nós sabemos que fábulas têm sempre uma moral da história, um ensinamento, que pode estar ali aparecendo, escrito, a moral da história, né? Ou pode não vir escrito, mas que a gente no final entende o motivo. Hoje eu trouxe uma fábula para vocês que não está no nosso livro. Não está no nosso livro. Mas eu achei interessante e resolvi trazer. Essa fábula, A Onça Doente, é de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um escritor brasileiro. Ele também fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi ele que escreveu as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já ouviram falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É bem antigo, mas existe desenhos, existe programas na televisão, em canais fechados ainda, mostrando que tem a Emília, o Visconde, tem o Saci, tem a Cuca, Dona Benta, a Narizinho, o Pedrinho, são alguns personagens, o Rabicó. Se vocês já viram, então vão saber de quem eu estou falando, do Monteiro Lobato. Só que a história de hoje é uma fábula, A Onça Doente. A tia vai ler o texto para vocês vão prestar atenção direitinho, tá? No roteiro, eu estou mandando alguns links que vocês podem acessar, esses links, aonde tem pessoas contando essa história. Tem um até muito interessante, que foi uma criança que desenhou e foi contando também. Aí vocês também podem aproveitar e ver depois. Vamos começar a história? Fiquem atentos para saber, hein? A Onça Doente, de Monteiro Lobato. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia fome das negras. Em tais apuro, imaginou um plano e falou: "Comadre Yara", disse ela, "corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me." A Yara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastros entrantes. Não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Então vejam, gente, olha só. A onça é um animal carnívoro. Ela se alimenta da carne de outros animais. Tem um corpo coberto de pelos, tem 4 patas, aproveitando para explorar as características dos animais. Se ela caiu da árvore, se ela estava doente, ela não podia caçar. Então ela estava com muita fome. Ela espertamente pediu para dizer que ela estava morrendo, que era para os animais irem até a toca dela, que ela morava, visitá-la. Por quê? Já que eu não posso ir caçar a minha comidinha vai vir até a minha casa. Olha, essa onça foi esperta.
Só que ela não contava que o jabuti era mais esperto do que ela, apesar daquela aparência de calmaria, de inocente, que tudo tá bom, porque ele é vagaroso. Mas olha, o pensamento do jabuti foi mais esperto que a onça. Quando chegou perto da toca, ele percebeu que ele viu os rastros, né, as marcas das patas dos animais só entrando. Ué, nenhum animal saía? O que estava acontecendo? E o jabuti, não é bobo nem nada, percebeu que tinha alguma coisa errada ali, sabendo que a onça é carnívora, se alimenta da carne de outros animais. Então ele falou, não, deixa a dona onça aí na casa dela, que eu vou rezar, que eu vou orar por ela, né? Que a gente não fala assim? Então, ele disse isso e foi o único que se salvou, o único que não foi devorado pela onça. Tá vendo? Como a gente também tem que estar prestando atenção na história para entender aquilo que não está escrito, que não está sendo dito, mas que está dando a entender. Muito bem, vocês vão responder perguntas sobre essa fábula. Já colocou ali embaixo assim, lembre-se, não existe respostas certas ou erradas, apenas interpretações diferentes. Então, eu li o texto para vocês, coloquei a interpretação, o que o texto quer dizer. Então, vocês vão responder com as palavras de vocês. Nem todo mundo vai responder com as mesmas palavras, mas vão interpretar a história, saber o que ela quis dizer. A primeira pergunta é o seguinte: o que você achou do plano da onça? O que você achou? Ah, eu achei o plano da onça. Aí vocês vão dizer, cada um vai dizer o que achou, é pessoal. Alguns podem dizer, eu achei horrível esse plano. Ah, eu achei um plano legal. Ah, eu achei que a onça foi esperta. Ah, a onça não foi tão esperta assim. Ah, eu achei que esse plano dela tinha tudo para dar certo. Ah, eu achei que esse plano não ia dar certo mesmo. Cada um vai dar a sua opinião sobre o plano da onça, ok? O 2. Se você fosse uma possível presa para a onça, quer dizer, se você fosse algum desses animaizinhos, você teria ido visitá-la? Se você fosse um animal, estava lá na floresta e chegasse a notícia que a onça estava morrendo, que ela queria receber a visita dos animais, você iria visitar a onça sabendo que ela estava morrendo, mas também sabendo que ela é um animal carnívoro que se alimenta da carne de outros animais? Você iria ou não? Gente, eu acho que eu iria, não sei. Eu sou meio bobinha, eu acho que eu iria. Eu acho que a onça ia me pegar. O jabuti se salvou. Por que você acha que ele conseguiu isso? Por que o jabuti se salvou? Está lá na história dizendo, né? O jabuti se salvou, porque ele foi o único que se salvou desse grupinho que foi visitá-la. Porque o jabuti foi até lá para visitá-la. Mas quando chegou lá, que ele mudou de ideia e ele foi salvo. Número 4. Durante o texto, o jabuti é chamado de finório. Finório. Tia, o que é finório? Finório é alguém que se beneficia de uma aparente ingenuidade. Quer dizer, a tia não falou que ele tem uma carinha de calmo, de tranquilo, daquela pessoa que não liga muito para as coisas, deixa tudo do jeito que está, deixa para lá, porque ele anda tão devagar e tal. Então ele parece que é ingênuo, ele parece que é bobinho, mas ele é muito esperto. Na sua opinião, o que levou o jabuti a ser finório, a ter essa aparência ingênua? Coloque aí. Invente uma moral para a história. A gente não está trabalhando moral da história? Ali no texto eu não coloquei. A moral da história não coloquei isso. Não está lá. Porque vocês
vão inventar uma moral para a história. Vocês inventem uma moral para a história. Ok? Olha só. 5 perguntinhas, 5 atividades sobre a onça. É claro que eu vou pedir essa atividade como avaliativa, tá bom? E não tem no livro, não tem no livro de vocês. Eu trouxe porque é de um autor brasileiro e para ficar uma coisa diferente, uma novidade. Mas na internet vocês podem achar sim, a tia colocou até o link, no final da aula vai ter o link, formas diferentes, interpretações diferentes, outras versões também que vocês poderão ver. Reflexão sobre a fábula A Onça Doente. Então vamos lá. As fábulas infantis são um gênero literário marcado pela presença de uma moral implícita ou não na história, que está escrito ou não. Na fábula A Onça Doente, a moral não está aparente, não está lá escrita, moral da história. Não. Contudo, uma possível moral poderia ser, uma possível, tem outras. Contra a esperteza, uma esperteza e meia, quer dizer, contra uma esperteza, a onça, que foi esperta, uma esperteza e meia, o jabuti, que foi um pouco mais esperto que a onça, percebendo o truque dela e se salvou. Essa moral se encaixa bem, porque durante a história, vemos a onça doente ser bem espertinha, elaborando um plano para poder se alimentar sem caçar, uma vez que os animais vão até ela. Essa onça. Entretanto, o jabuti, contra a esperteza da onça, encontrou uma maneira de se livrar da situação. Para isso, ele se propôs a rezar pela querida onça doente. Olha, ao invés de visitá-la, será que ela é tão querida assim por ele? Este comportamento foi esperto, visto que rezar por pessoa doente é algo pertinente, quer dizer, algo bom. Quando você fala com o Papai do Céu, ajuda fulaninho que está doente, traga a cura para ele, é uma coisa boa. Sim, é uma coisa boa. Então, ele não deixou de fazer uma coisa boa pela onça. Ele fez uma coisa boa, ele só não virou alimento de onça. É por isso ele foi um dos únicos que se salvou, porque ele pensou, ele foi mais esperto que a onça. Bom, há algumas adaptações dessa fábula, aonde a tia está enviando para vocês alguns links, né, para vocês poderem ouvir. Tem uns que é só para ouvir, tá, gente? Aí vocês só vão ouvir alguém contando a história. Outros, vocês vão ouvir e ver. Aí vocês vão escolher. No roteiro a tia também está mandando. Porque tem gente que gosta, né, da parte visual. Então, estou mandando isso para vocês, tá? Aí, conta essa história para alguém. Fala sobre a onça doente. Pergunta o que elas acham. Se elas seriam igual o jabuti ou se seriam igual os outros animais que viraram alimento, tá? Vamos refletir, vamos pensar e até a próxima aula!